Uncharted Fora do Mapa é uma adaptação de uma franquia de jogos de mesmo nome exclusiva da PlayStation. E nesse vídeo eu trago todos os easter eggs e referências e mais alguns detalhes também que o filme faz aos jogos que você provavelmente não viu. Oi gente, eu sou a Rafa, seja muito bem-vindo ao canal. Uncharted Fora do Mapa estreou há alguns dias e eu finalmente pude ver o filme nos cinemas. E como eu joguei os jogos, eu resolvi trazer esse vídeo aqui para mostrar para vocês tudo que foi bem adaptado dos jogos no filme. Mas chega de enrolação e bora ver logo todas essas referências e easter eggs, detalhes que estão presentes no filme. E antes que eu me esqueça, esse vídeo aqui vai estar cheio de spoilers. Então se você ainda não viu o filme, fique por sua conta e risco. Vamos começar falando rapidamente sobre a adaptação no filme dos principais personagens da franquia de jogos e suas origens. A história de origem do Nathan Drake se desenrola lentamente ao longo dos 4 jogos principais de Uncharted, com muitos detalhes não revelados até o 4º jogo da franquia. E muitos desses detalhes também aparecem no filme, só que com algumas mudanças. Por exemplo, no filme, assim como nos jogos, o Nathan e o Sam acabam indo morar num orfanato em Boston com o nome de St. Francis. E isso acontece logo após a morte de sua mãe e o desaparecimento de seu pai. Mas o Sam acaba fugindo do orfanato antes que o Nathan tenha idade suficiente para sair junto com ele. Então, ele deixa alguns itens como recordação pro irmão. O primeiro item que o Sam dá ao Nate é um anel antigo que pertencia a Francis Drake, com a inscrição latina Sic Parvis Magna, que significa grandeza desde pequenos começos. Essa é a lembrança mais preciosa do Nathan nos jogos e se tornou bem importante aqui no filme também. Mas na versão dos jogos, o anel não foi dado pelo Sam ao Nate. Na verdade, o próprio Nathan rouba o anel de um museu, o que é uma diferença bem interessante, diga-se de passagem. E um outro item que o Sam dá ao Nathan no filme e que também serve como referência aos jogos é o seu isqueiro. Porque apesar do isqueiro não ser tão importante como o anel dos jogos, ele aparece bastante, principalmente no 4º jogo. Então é bem legal e interessante de ver esses pequenos detalhes. Só que tem uma coisa que é super importante e eu aposto que você não fez ainda, que é se inscrever nesse canal. Então já se inscreve aí e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo como esse e muitos outros sobre filmes e séries, porque eu sempre trago vídeos de críticas, de curiosidades e listas bem legais como essa daqui. E já que não custa nada, já deixa o like nesse vídeo aí para me ajudar a trazer todo esse conteúdo para você. Vamos continuar com a lista agora. Agora que já falamos sobre as origens do Nathan, um personagem principal também no filme é o Sully. E o modo como Sully e o Nathan se conhecem aqui na adaptação é bem diferente do que foi retratada lá nos jogos. Porque no filme o Sully encontra o Nathan e o convence a ajudar na caça ao tesouro perdido de Fernando de Magalhães. E mais tarde a gente descobre que o Sully só se aproximou do Nathan após o desaparecimento do Sam, que também estava ajudando ele a procurar esse tesouro. Mas lá nos jogos, o Nathan conhece o Sully quando ele ainda é um adolescente, e ele até tenta roubar ele. Só que o Sully percebe e é a partir desse momento que ele se torna o mentor do Nathan. Essa parte da história foi bem modificada e de certa forma faz uma falta no filme, pelos dois personagens não terem tanto entrosamento já que eles acabaram de se conhecer. Mas isso é outra história, né? Uma outra personagem dos jogos presente aqui no filme é a Chloe, e eu diria que ela foi a personagem mais bem adaptada, pois assim como nos jogos, ela desempenha o papel da personagem que não se pode confiar nunca porque vive trocando de lado. Inclusive, o momento em que ela atrai o Sully e o Nathan aqui no filme e até aponta uma arma pro Nathan lembra bem uma cena específica no 2º jogo da franquia. Agora que já falamos sobre a origem dos personagens, vamos falar sobre as principais referências aos jogos presentes no filme. Começando pela cena de abertura, onde temos o Nathan pendurado de cabeça para baixo e um container de carga batendo na traseira de um avião em voo. Essa cena é uma clara referência a 2 jogos da franquia ao mesmo tempo, porque mostra o Nathan tentando se orientar no meio de uma situação perigosa após brevemente desmaiar. Assim como ocorre no início de Uncharted 2 Among Thieves, onde o personagem acorda em um vagão de trem destruído, pendurado do lado de um penhasco. E apesar dessa cena ser uma referência ao 2º jogo, ela foi um pouquinho distorcida, já que coloca o Nathan em um avião ao invés do trem. Mas colocar o personagem em um avião faz uma clara referência ao 3º jogo, já que essa batalha aérea no avião é basicamente a mesma presente no jogo, apenas com algumas diferenças, como por exemplo a presença da Chloe e o Sully que estavam ausentes no jogo. E o modo como o Nathan se infiltra no avião é bem diferente também da que ocorre no filme, já que no jogo nós temos uma cena cheia de ação, ao contrário do que ocorre aqui no filme, onde ele simplesmente se esconde no porta-malas do carro do Santiago. Outra cena do filme que é basicamente uma reprodução idêntica a uma sequência dos jogos é o roubo no leilão,
já que em Uncharted 4, o Nathan, o Sully e o Sam se infiltram em um leilão no mercado negro na Itália para roubar uma velha cruz que na verdade serve como chave para um tesouro perdido. E no filme esse leilão também acontece, porém na cidade de Nova York, e a cruz é ligada ao tesouro de Fernando Magalhães, em vez de Henry Avery de Uncharted. Mas todas as cenas nessa sequência são muito parecidas ao jogo, principalmente o momento que o Sully começa a fazer lances pela cruz somente para ganhar tempo. Isso acontece no jogo enquanto Nathan circula a propriedade tentando encontrar uma maneira de cortar a energia. E no filme, o Nathan também está tentando apagar as luzes, porém de uma maneira menos extravagante como nos jogos onde o personagem precisa fazer bastante escalada. E uma outra coisa bem similar ao jogo, que ocorre aqui no leilão, é a dinâmica entre o Santiago Moncada e a Joe Braddock, que lembram muito o Rafe Adler e a Nadine Ross que estavam nessa sequência no jogo, e que também faziam lances contra o Sully para tentar comprar a cruz. Para vocês terem noção, até mesmo a jaqueta de smoking que o Sully rouba de um garçom aqui na cena do filme é tirada diretamente de Uncharted 4. Só que lá no jogo quem usa essa jaqueta é o Sam. E se você acha que essas cenas foram as únicas semelhantes aos jogos, você tá muito enganado. Porque no filme, quando Nathan encontra o tesouro perdido de Fernando Magalhães em 2 navios piratas em uma caverna, essa sequência lembra bem o cenário final de Uncharted 4, onde o Nathan e sua esposa Helena descobrem um navio perdido de Henry Avery em uma caverna aquática na Ilha da Tartaruga. E nos 2 casos, os navios estão lotados de ouro. E um outro detalhe similar nessa sequência é o uso de espadas de piratas pelo Nathan, já que no jogo ele luta contra o Rafe usando o item. E no filme, após a Braddock puxar os 2 navios suspensos por helicópteros, o Nathan também usa uma espada para batalhar contra os capangas da personagem. E quer saber de um detalhe interessante? O filme não traz somente referências aos jogos, mas também a uma franquia famosa de Hollywood. Em Barcelona, quando o Nathan vai junto com a Chloe e o Sully a uma antiga igreja, ele solta a seguinte frase: "Freiras, porque sempre tem que ser freiras", referindo-se claramente à famosa frase "Cobras, porque tinha de ser cobras", de Indiana Jones, Os Caçadores da Arca Perdida. Cobras, porque tinha que ter cobras, meu Deus. Para não deixar nenhuma dúvida de que eles fizeram uma homenagem a essa famosa franquia, pouco tempo depois dessa cena, o Nathan pergunta a Chloe por que ela decidiu se tornar uma Indiana Jones. E essas referências são bem pequenas, mas são bem divertidas de se notar. E tem um easter egg no filme que você perde em um piscar de olhos e ocorre bem no início da adaptação. Inclusive eu quero que vocês comentem aí nos comentários se vocês perceberam isso enquanto assistiam o filme. Ele ocorre quando o Nathan tá mexendo em um baú cheio de cartões postais do irmão. Quando ele levanta a tampa do baú, dá pra ver brevemente alguns adesivos. E um desses adesivos é o logotipo da Naughty Dog, o estúdio de jogos responsável pela franquia de Uncharted. E essa é uma maneira bem simples e interessante de se fazer uma homenagem à empresa que idealizou essa franquia, né? E um detalhe super divertido que eu aposto que muita gente não percebeu enquanto assistia o filme é a participação especial do verdadeiro Nathan Drake. Tô falando do Nolan North, o homem responsável pela voz e a captura de movimentos do Nathan nos jogos. Lá no filme ele é um turista que está descansando numa praia nas Filipinas e que comenta com a Chloe e com Nathan que ele também caiu de um avião uma vez, fazendo uma divertida alusão aos eventos que ocorreram em Uncharted 3 que eu citei antes. Além disso, a camisa que o North usa em sua participação especial também pode ser considerado um easter egg, já que é uma camiseta que lembra bastante algumas que o Nathan usa nos jogos. E já que falamos sobre a camiseta do Nathan, vamos falar um pouquinho sobre a aparência e a roupa dos personagens. Ao longo do filme, o Nathan usa várias roupas, mas é só lá no final, quando ele está a bordo dos navios voadores, que ele usa uma roupa idêntica ao visual do personagem nos jogos. Uma calça caqui, com uma camisa branca de mangas arregaçadas, um coldre de couro com uma pistola e, é claro, o anel de Francis Drake pendurado e um cordão no seu pescoço. Essa montagem do figurino foi uma maneira perfeita de representar o Nate que a gente conhece dos jogos. E lá na cena pós-crédito do filme, o Nathan usa uma camisa de beisebol branca com vermelho, que é um dos seus looks clássicos dos jogos também. E agora falando sobre o Sully, nessa mesma cena pós-créditos nós temos 3 easter eggs pro personagem: o bigode, o charuto e o revólver. Todos itens que são a chave da personalidade do Sully nos jogos e que infelizmente fica ausente na maior parte do filme. Mas além desses detalhes, o Sully também está usando uma camisa verde, que remete ao momento que ele conheceu o Nathan nos jogos. E o mais legal também é que o Nathan está usando essa mesma camiseta lá dos jogos, quando ele conheceu o Sully, nessa cena aqui do filme também. E como estávamos falando sobre a cena pós-crédito do filme,
talvez essa cena tenha dado uma pequena dica de quem será o vilão num possível próximo filme da franquia. Pois nessa cena, o Nathan está negociando com um homem de tapa-olho chamado Gage, e os dois concordam em trocar o anel do Nathan por um antigo mapa nazista. Mas o interessante nessa cena é que aparentemente o chefe do Gage se chama Roman. E lá no primeiro jogo da franquia, um dos principais vilões se chamava Gabriel Romano. O que não parece ser uma simples coincidência, e sim uma pequena amostra do que vem pela frente. Além disso, a menção ao mapa nazista também é uma referência clara ao primeiro jogo, onde o personagem procurava pelo tesouro de Eldorado junto com a sua futura esposa Helena Fisher. E agora voltando um pouquinho, antes dessa cena pós-créditos, lá no final do filme, a gente acaba descobrindo que o Sam está vivo e preso numa prisão estrangeira. E apesar dos detalhes não serem exatamente iguais ao jogo, em Uncharted 4 a gente acaba descobrindo que o Sam tinha sido baleado e o Nathan acreditava que ele estava morto. Mas depois é revelado que o Sam havia sobrevivido e que ficou preso, o que é bem similar com o que ocorreu aqui no filme, já que também a gente acreditava que o personagem não estava mais vivo. Bom galera, me contem aí nos comentários quais desses detalhes e referências você percebeu no filme, e também, se vocês tiverem gostado desse vídeo, já deixem seu like e se inscrevam no canal para não perderem os próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui, muito obrigada e até mais!